Pessoal aí de casa, a Cris é neuropsicopedagoga, e aí eu vou deixar ela tem um currículo extenso, ela vai começar a fazer uma apresentação, falar um pouquinho sobre ela e a gente vai interagindo. Eu espero vocês aqui no chat, mandem as perguntas de vocês, mandem as falas de vocês, compartilhem com a gente algumas experiências. Como eu disse, tenho certeza que você aí de casa vai se identificar com algumas das situações que que a Cris vai tratar aqui, né, Cris? São os novos desafios das famílias aí com a maior convivência, as famílias dentro de casa, convivendo com o dia a dia dos filhos, tendo que acompanhar essa nova rotina, tendo que acompanhar dever de casa, tendo que acompanhar se o filho conseguiu acessar a aula digital. Então, são novas necessidades aí que surgiram desse momento, né, Cris? Bem-vinda, Cris. Seu microfone, deixa eu abrir ele aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite dessa família aí linda, Daniel, Alexandra, Públio, a Carla. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui compartilhando com vocês esse momento. O primeiro, eu sei que foi um sucesso, minha responsabilidade só aumenta, né? Eu sou Cristiane Souza, eu sou psicopedagoga, sou neuropsicopedagoga, sou consultora educacional na área de inclusão, eu sou doutoranda na área de ciência da educação e sou diretora de um centro multidisciplinar aqui em Brasília. E a gente vem fazendo também essas orientações às famílias, e aí a gente tem refletido, né, nesse tema, os novos desafios das famílias. Então, eu quero que vocês participem, que vocês escrevam no chat, que vocês perguntem, que vocês nos ajudem a fazer as reflexões, né, das vivências de vocês, para que a gente construa aí esses momentos da melhor forma possível. E que muitas vezes, o que acontece? A gente acha que só está acontecendo com a gente, né? Até porque a gente teve esse isolamento social e acaba achando que é só com a gente. E essas modificações, elas muitas vezes, elas não foram percebidas anteriormente, mas agora, nesse momento, pelo espaço, né? E a gente vai ver que algumas atividades que a gente achou que mudou, na verdade, ela mudou de ambiente, né? Mas acaba mudando aí um pouquinho a sistematização. Mas algumas coisas, elas acontecem no nosso dia a dia que a gente não tinha tanta percepção, né? E aí a gente pode começar a ver aí no slide, Públio, os novos desafios, e a gente oferece essa reflexão desses desafios para a gente poder pensar um pouquinho no que mudou, né? O que mudou. Já é para a gente... Só um instante, Cris. Você quer que a gente comece a fazer a transmissão do seu material para eles já? Pode fazer, por favor. Tá legal. Só um instante. Eu acho que bem legal. Eu trouxe... Ok? E aí a gente começa a fazer essa reflexão desses novos desafios, né? E aí a gente pergunta, o que mudou? Né? Algumas reflexões a gente faz... Falta só um pouquinho, Público. O que mudou? A gente começa a fazer as reflexões no que mudou. O que mudou em termos pessoais, né? O que eu mudei nas minhas atitudes pessoais? O que eu mudei nas minhas atitudes familiares? O que eu mudei nas minhas atitudes emocionais? Então, a gente pode, porque no nosso dia a dia, quando a gente tem um tempo restrito, quando a gente tem um cronômetro,
essas reflexões, elas ficam menos presentes, né? Elas ficam mais espaçadas. Então, a gente vai num dia a dia tão corrido que a gente não consegue parar para pensar. E esse momento, né, da quarentena, da pandemia, nos fez refletir algumas coisas que elas já até tinham mudado, mas que a gente não tinha levado essas reflexões, né? E aí a gente pergunta, será que sempre aconteceu, mas eu nunca tinha percebido? Né? E a gente começa isso com, né, o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, a mãe que a gente não conseguiu ver e a gente começa a ter um outro olhar, né, os familiares. Né? Então, essas observações, elas ficaram mais frequentes. A gente conseguiu ser mais reflexivo. E aí, isso tudo começou a aparecer mais. E aí, a gente tratou como uma mudança. Como uma mudança. Mas, na verdade, já estava ali, né, Cris? Já eram características daquelas pessoas, já eram atividades que elas faziam. Mas a percepção muda muito porque você passa a ter um olhar mais atento para aquilo, né? Mais reflexivo, né? Mais reflexivo. Aí você fala assim, nossa, mas eu nem percebia que eu escrevia tão bem, né? Muitas vezes, né? Uma mãe falou para mim, nossa, eu percebi que eu escrevia bem, porque agora eu tô com tempo, eu sento, escrevo, né? Então, assim, a gente continua, muitas rotinas a gente acha que ficou sobrecarregado para dentro de casa, mas que essa rotina sempre existiu, mesmo fora, né? Então, a percepção de falar assim, eu tô fazendo mais coisas, tô arrumando mais a casa, eu tô trabalhando mais, mas, na verdade, é porque, primeiro, a gente teve uma redução do ambiente. Quando a gente muda, né, desse ambiente, parece que, né, psicologicamente, emocionalmente, parece que você saiu daquela atividade. E, na verdade, muitas vezes você não saiu daquele pensamento, daquela atividade. Né? Quando você está no mesmo ambiente, isso vai ficando mais, né? Vai ficando mais aparente, mais latente. E a mesma coisa quando a gente faz as reflexões das observações das pessoas que convivem com a gente, que muitas vezes a gente não tem tempo para fazer essas observações. Né? Uma delas é a questão dos nossos filhos, né? Acabou a gente percebendo muito mais coisas do que antes a gente percebia, até por uma falta de convívio durante tantas horas no dia, né? Dessa ausência de horas ali presente pela dinâmica de trabalho, de escola, e que agora a gente tem essa percepção. Então, o que eu trago dessa reflexão é que, lógico, que a gente teve aí, a gente fala, né, até que eu, numa sala de estudo, a gente, uma trouxe que a gente via nos filmes futuristas, né, as pessoas se falando só pelo computador, né, ela falou que agora está uma coisa tão presente, né. Então, a gente passou por esse momento. Então, isso sim mudou o contato, mudou a presença, né? Mudou o calor humano que a gente... hoje a gente já consegue fazer isso mais, de estar mandando pelo WhatsApp, porque a gente fez um isolamento, né? A gente fala um isolamento físico, mas o social a gente ainda pode fazer pelo WhatsApp, para uma reunião dessa, riquíssima, que a gente pode fazer troca, né? Sim. E aí cada um colocar o seu anseio, os seus desejos, as suas preocupações. Então, isso também a gente consegue fazer até mais do que a gente fazia, né? E a gente sempre fez, né? A gente sempre fez esse contato social das pessoas pelo WhatsApp, só que ficou mais latente agora, porque você não tem as pessoas, algumas presenciais. Como a gente tinha algumas presenciais, então o WhatsApp não ficou, né? Não ficava tão aparente. Então, as mudanças, algumas ocorreram, sim, e outras porque a gente não se percebia e achou que mudou, né? Na verdade, não mudou tanta coisa em termos de atividade, de hora, de compromisso que as pessoas achou que mudou,
né? Muita gente fala, estou mais cansada agora. Isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre esse cansaço. Olha, mas tenho certeza que o pessoal de casa vai concordar que no home office a gente trabalha mais, viu? Isso daí eu tenho certeza. Nessa parte você acaba porque, na verdade, você não tem aquela limitação de pegar e ir embora, né? O trabalho está lá com você. Então, a sua responsabilidade, né? Isso aí vem aí de cada um, da sua responsabilidade, do seu fazer, do seu querer, da sua, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo um pouquinho, é a mesma coisa. Tem muitas mães que estão dizendo, agora eu estou cozinhando 10 vezes mais, né? Então, é isso que eu falo, algumas atividades a gente começou a realizar um pouco mais, até como benefício, né? Então, essas coisas, esses detalhes, assim, mudaram, em termos de trabalhar em home office. Você está ali, né? O trabalho está na sua casa, você não está no trabalho e depois vai para a sua casa, né? Então, tem essas questões que são reflexivas, mas que a gente não precisa maximizar isso. Eu digo muito que as pessoas elas estavam pensando, principalmente no início, que estava um pouquinho mais estressante, elas estavam pensando naquilo que elas não poderiam fazer. Então, assim, em casa eu não posso fazer isso, em casa eu não faço isso, mas quando ela começou a parar e pensar o que ela poderia fazer, o que ela poderia estar construindo naquele momento ali dentro de casa, isso ficou menos angustiante, né? Então, a gente começou na orientação mesmo, a gente começou a dizer o que você pode fazer, o que você pode criar, o que você pode desenvolver, né? E a gente fala muito da criatividade ali entre os processos. Tem dias que está mais estressante? Com certeza, né? Isso está em presencial ou remoto. Tem dias que você vai matar 30 leões por dia, né? Vai estar mais cansado, mais estressante. Isso é normal. É isso que eu falo. Alguns momentos que a gente começou a maximizar porque está em casa, isso acontece também, né? No presencial, quando você está na sua rotina, vamos dizer, normal, né? Então, essas coisas, alguns pontos, sim, passou a cozinhar mais, aprendeu a cozinhar, trabalhou um pouquinho mais fora do horário, mas isso são coisas ajustáveis que a gente tem que tirar bom proveito. O que eu estou aprendendo com isso? Né? Porque as pessoas só levam para o lado negativo. Sim, você falou aí você falou um ponto muito importante que foi o seguinte, no início a gente teve uma reação ao isolamento, ao distanciamento, né? Eu acho que as pessoas de casa também talvez concordem com a gente que fica muito claro que a quarentena, esse período de distanciamento, na verdade, ele aconteceu em ondas, né, em fases. Parece que nós passamos por várias fases. Então, teve uma primeira fase, que foi esse momento mais negativo, em que a gente estava mais preocupado com aquilo que a gente não poderia mais fazer. Olha, não posso mais fazer isso. Isso tudo que você acabou de falar, né? E com o tempo a gente passou a entender um pouco melhor, a gente foi encontrando novos meios, novos caminhos, né? Outros hobbies foram aparecendo, as pessoas foram se conectando de outras formas, foram encontrando coisas que elas queriam fazer e às vezes elas não tinham tempo de fazer por causa da rotina, né? Bom, e você neuropsicopedagoga, né? Então eu queria, assim, aproveitar esse... Opa, eu acabei passando aqui um... Não, pode passar. Pode passar um já? Tá legal. Como é que você faz essa correlação, assim? Como é que isso tudo é um reflexo do funcionamento do nosso cérebro, né? Como a gente vai entendendo as coisas, como a gente vai reagindo, como a gente se coloca para aquela situação. Como é que você faz essa ponte, hein? Já que você trabalha mais especificamente com essa parte de neuro. Assim. Da neurociência, isso. Então, a gente começa a pensar nisso quando a gente teve de forma abrupta né? De um dia, a gente acordou dizendo que um dia as crianças não poderiam ir para a escola, a gente não poderia ir para o trabalho, né? Então, a gente começou a transição, né? Do ensino presencial para o virtual, do trabalho presencial para o virtual.
principalmente no processo de aprendizagem, as mudanças, elas foram, e os desafios, elas foram tanto para as famílias, para as crianças e os adolescentes, como para a comunidade escolar, né? E aí, para as crianças e os adolescentes, elas, na verdade, elas se adaptam mais rápido, né? A gente que vem aí com 3 pontos, né, que a gente passa a refletir mais. Será que, porque a gente tem a parte cultural, né, o ensino EAD, será que ele é tão bom quanto presencial, né, vem aquelas perguntas, aquelas demandas, aquelas inseguranças, né, aí isso tudo gerou um processo de insegurança, porque não tinha previsibilidade, quando isso vai acabar, né, então começou a gerar essa ansiedade nesse processo, e que começou a se perguntar, e os pais também começaram, a comunidade escolar tendo a competência, sabendo tudo que ela estava fazendo, direcionado, organizado, né? No início, precisou se organizar do mesmo jeito que as famílias também, né? Então, são, né, 2 instituições ali que precisavam se organizar, e os riscos que estavam acontecendo, e aí começavam a se perguntar. E aí, muitas coisas, a neurociência também veio explicando por quê. Porque nessa insegurança do ensino virtual, né, vieram algumas perguntas e algumas observações e comparações, né, e querer entender esse aprender. Então, a gente vai pensar ali como esse cérebro aprende, que é o nosso próximo slide, que a gente fala um pouquinho da neurociência, né? Então, o que é a neurociência dentro do processo de aprendizagem? Ele estuda como esse cérebro aprende, como é esse cérebro aprendente. Então, como que faz esse processo? E esse processo, né, ele acontece tanto de forma presencial como de forma virtual, quando ele é direcionado, organizado, né? E aí a gente tem esse cérebro cognitivo, emocional, motor, afetivo e social. Então, muitas vezes, por exemplo, o cognitivo, que são as funções cognitivas, né? Então, a gente tem lá memória, atenção, planejamento, estratégia. A gente tem controle inibitório, a gente tem várias funções cognitivas que vai auxiliar nesse processo de aprendizagem. O emocional foi aí uma ruptura, que ele não pôde mais ver os colegas, ele não pôde mais estar na escola, não pode mais ver o professor, que tem um significado muito importante para ele, né? O motor, né? Muitas mães até questionavam, mas o professor de educação física fica lá pedindo para fazer. É importantíssima essa movimentação corporal dentro desse processo de aprendizagem, e principalmente ele, num ambiente mais restrito, não podendo sair, essas ideias, esse trabalho que os professores de educação física traziam, porque muitas crianças estavam sentadas muito tempo num sofá, né, vendo televisão. Então, esse cérebro aprendente, ele também é ligado ao motor, né? O afetivo, que está ligado ali ao processo emoção e afetividade, e o social, que a gente fala que está dentro da instituição escola, que é muito importante para ele também, né? Mas que esse cérebro, ele tem todas as funções para o processo de aprendizagem, e a gente tem que observar a questão cronológica dela. Então, quando fala assim, muitos pais começaram a observar, mas ele não fica 15 minutos na frente do computador, né? Ele vai levantar, ele vai beber água, ele vai fazer xixi, ele vai... Isso aí é extremamente normal, a gente tem um tempo atencional, ok? Na sala de aula, a gente percebe, mas com outra atividade, por exemplo, ele pede a borracha para o colega, ele levanta e vai lá na mesa do colega, né, que é o social ali dentro daquele processo, que é super saudável, né, só que no momento casa, ele não tem isso, e ele precisa criar essas atividades.
Então, isso é de uma forma que pode ir se ajustando, que pode ir se organizando e que favoreça esse processo de aprendizagem. Então, ele está ali pegando uma borracha do colega ou está indo ali pegar um copo de água, né? Depois ele retoma com um processo atencional melhor, porque ele saiu daquela zona de distração e volta, né? Então, muitos pais começaram a ficar preocupados. Será que meu filho tem problema de atenção? Ele não está conseguindo ficar atencionado. E ainda vem um processo aí de maturação, né? Então, a gente, como adulto, muitas vezes, a gente não está se movimentando, não está levantando, porque a gente consegue ter um controle inibitório, uma movimentação corporal mais organizada, mas a nossa cabeça está longe, né? Então, isso é a mesma situação. Você, às vezes, está numa reunião de trabalho de horas ali, quando você se vê voltando em alguns momentos que você pensou no que você tem que fazer, no que você precisa resolver fora dali. Então, esses processos atencionais que vão e voltam é absolutamente normal. Ninguém consegue ficar atencionado. Isso é uma coisa que tem preocupado muitos pais. É um novo desafio de observação para essa família, né? Não conseguem ficar ali muito intenso. Então, a ida e a volta, né, nesse processo neural é saudável, né? Não é nada que vai achar ele tem um déficit de atenção, um transtorno neurobiológico. Não, ele volta, quando ele volta a focar. Então, alguns processos de estratégia para essa ida e essa volta é que são importantes ser ensinados, né? Então, muitas vezes, essas atividades, os pais começaram a perceber e foi um desafio para eles lidarem com isso, né? Como é que é esse processo atencional? Ele esquece tudo, ele não guarda. Isso tem uma coisa também da idade, vai depender da idade, né? Então, isso tudo é absolutamente dentro de um processo neural que precisa ser ensinado. Então, tem a imaturidade comportamental, tem a gente chama zona proximal de desenvolvimento, que eles precisam passar por esse processo e criando estratégias cognitivas para eles poderem gerar estratégias aí para o processo de aprendizagem. Isso tudo é ensinado. Quando a aula ela fica ali 1 hora, é uma estratégia, é um processo que ensina ele a gerenciar essa atenção, né? Então, a gente fala que não é um déficit de atenção, né? Mas uma fuga atencional para que ele volte, e quando ele volta, a gente chama de atenção dividida, ele consiga aí se concentrar novamente. Tem o tempo atencional e ele volta. Isso acontece com a gente vendo o filme que a gente gosta. Você vai e volta. Tanto é que a gente lembra de partes significativas do filme, que são aquela parte onde você está mais atencionado. E depois você volta, né? Perfeito, Cris. Só trazendo aqui, que eu acho que você está super na linha, então por isso que eu vou aproveitar o momento para trazer um questionamento do nosso chat, que é de que forma que as famílias podem incentivar, né, ou motivar a participação dos filhos sem que isso pareça uma cobrança. Né? E a gente teve outras participações também dizendo que é importante conhecer o tempo de aprendizagem do filho, né? Que é importante você observar e você criar uma rotina produtiva junto com o seu filho, né? Pais, dentro da casa, cada um vai ter um ritmo, mas em algum momento esses ritmos vão ter que se encontrar, né? Para ter uma rotina produtiva, né? Essas foram as manifestações. A gente tem mais uma observação aqui, que é o seguinte, ó. Muitas famílias, embora satisfeitas com o desempenho pedagógico de seus filhos, têm se preocupado com a questão social e com o emocional. Por conta da convivência, da falta de presença e de contato com todos. Como você pode orientar as famílias nesse sentido? Isso, nós vamos fazer esse processo. Já anotei aqui, a gente vai fazendo o link e vai respondendo. São perguntas bem pertinentes, né? A gente vai responder todas, e vocês podem ir mandando que a gente vai interagindo com vocês.
Participa aí, gente. Na questão de uma das coisas de observação, que fala até dessa questão social e emocional, mas eu vou trazer, mas uma das coisas que é a individualidade, é entender que cada cérebro, ele aprende de um jeito, né? Ele aprende de uma maneira diferente. Ele tem uma neuroplasticidade e um caminho diferente para a aprendizagem. Então, até o 2 mais 3, eu faço de uma forma, o Públio de outra, o Daniel de outra, né? Ele tem o processo da soma, mas cada um cria a sua estratégia. E a gente precisa entender que o que estava acontecendo, né, e até algumas crianças em sessões trazendo para a gente, é que assim, minha mãe fala que meu irmão consegue, por que eu não consigo, né? E aí gera essa ansiedade, até porque a presença, né, deles ali estão muito mais, né, convivência muito mais forte, e a gente precisa entender, ou então assim, mas porque eu vejo que o primo dele está fazendo, né, e ele não está conseguindo fazer tão rápido quanto o primo dele. Então, a gente precisa entender que cada cérebro tem uma maneira de aprender, e nós temos habilidades e competências. Todo mundo não sabe tudo, né? Tanto é que tem pessoas que têm habilidades, têm competências, na verdade, mais para exatas, tem pessoas que têm competências mais para humanas, né? Então, e habilidades é o quê? É o que eu vou adquirir com treino. Então, eu posso não ter competência para ser tão competente para matemática, mas se eu treinar, eu crio uma habilidade. Então, é isso que a gente ensina para os meninos. Então, o treino desse cérebro aprendente para aquilo que a gente não é tão competente, que a gente não tem não vem tão facilmente esse processo, a gente treinando tem as habilidades. Então, o que eu peço muito nessa questão emocional e social, para a autoestima dessas crianças, é entender que cada cérebro aprende de um jeito e cada um tem as suas habilidades e competências. Então, não façam comparações, né? A gente sabe que às vezes sai e fala assim, seu irmão já até se arrumou e você ainda não, né? Então, isso vai gerando também ali uma angústia, porque às vezes ele tem uma velocidade de processamento, não que seja lento, mas não tão rápida como o irmão tem, com uma habilidade de função cognitiva, velocidade de processamento. Então, às vezes, ali para o nosso dia a dia, ter uma velocidade de processamento um pouquinho maior é mais interessante, né? Mas a gente não pode achar que a velocidade de processamento dele, por ele ser mais moroso, é ruim. Né? Então, esse olhar para essa individualidade é importante, né? E aí a gente tem os fatores de aprendizagem que são importantes a gente ter, que é a atenção, a memória e a compreensão. A compreensão é você tornar significativo e você compreender todo esse processo. Então, você está ali atencionado 20 minutos, mas você fez a aprendizagem, né, desse processo dos 20 minutos, é isso que é importante. Então, dá estratégias para esse processo atencional, para que eu crie memória. Então, nós temos memória a curto prazo e memória a longo prazo, né? Quando eu estou estudando por uma prova, eu quero fazer memória a longo prazo. Eu digo muito para os meninos, eu faço aqui experiência com eles, de memória a longo prazo, porque eles acham que eles estão lendo o livro, eles estão estudando, né? E aí eu digo para eles assim, chega na prova, você lembra até o desenho que está na folha, mas você não lembra com detalhes, né, o conteúdo. E é isso que acontece, porque ele só lê, ele faz memória de curto prazo e acaba não memorizando. E a gente faz aqui atividades que eu mostro para eles o que é isso. Então, ele compreendeu como é que ele aprende. Ele sabe uma estratégia de como ele aprende e aí ele passa a atencionar mais. A base disso é a motivação, né? É a gente estar motivado para aprender, para que esses processos aconteçam, né? Então, isso são os fatores de aprendizagem que hoje para a gente têm sido bem importantes, ok? Tudo entendido aí até aí na neurociência, nesse pouquinho aí desse cérebro cognitivo, emocional, né? E a gente vai dando continuidade. Tá super didático, próximo slide aí, Públio, por favor.
Aí a gente vai entrar com as reflexões que o Públio trouxe aqui agorinha para a gente poder falar um pouquinho. Então, aqui eu trouxe 6 reflexões para a gente fazer, que isso, gente, vai ser para momentos virtuais e momentos presenciais, em termos de aprendizagem ou em termos do nosso dia a dia, tá? Isso é bem importante. Quando a gente fala de rotina, a primeira coisa que se vem à cabeça é um quadro onde você coloca todas as atividades do dia para essa criança ou esse adolescente fazer, prega lá e acha que ele tem que cumprir aquilo ali, né? Ok? Isso, na verdade, são atividades presentes. Qual foi a participação dele nessa criação desse quadro? O que esse quadro tem de significativo para ele? Né? Na verdade, é o que minha mãe e meu pai estão mandando, né? O que o meu responsável está mandando. Então, a rotina, ela é muito além de só as atividades que eu tenho para fazer. Até porque, vamos lá, dever de casa. Mas, às vezes, o dever de casa é um trabalho, é uma pesquisa que ele gosta, é uma disciplina que ele gosta. Então, a rotina, ela tem que ser interiorizada e ela tem que ser feita com a participação deles. Não estou dizendo que eles que decidem o que eles fazem ou não. Eu estou dizendo que tem que tornar significativo esse dia a dia para ele, né? Então, essa rotina, essa organização de rotina, ela é importante. Eu achei muito legal o começo das iniciativas das crianças estarem assistindo aula de uniforme. É uma rotina que eles tinham, né? Que eles interiorizavam que eles tinham que colocar o uniforme para assistir aula. Acaba sendo ali um limitante de logística e emocional e afetivo, né? Porque eles estão indo ver os amigos. Logo assim que começaram as aulas ao vivo, eles ficaram loucos, né? Eu vi o meu amigo, voltei a ver meus professores, minha professora. Então, essa rotina, ela precisa ter a participação dessa criança, né? Então, normalmente, o que eu sugiro na organização de rotina? Organize por semana com ele, né? Tem crianças que são mais visuais, então que ele recorte, que no domingo faça a rotina, fala, essa semana vai ter avaliação, então a gente vai se organizar assim. Como é que você acha que você estuda melhor? Isso é uma das coisas. Às vezes, o estabelecido pelo pai, o horário pelo pai, nem sempre a criança fala assim, não, eu queria estudar, não, vai começar às 2. Mas será que nesse momento ele não sente que o corpinho dele está mais cansado, ele precisa desse tempo ali para começar a iniciar a estudar 3 horas? Então, isso é uma das coisas que a gente fala. Ouça a criança para montagem de rotina. Ouça o adolescente, faça com que eles participem. Isso é muito importante, né? Cris. Até para a questão neural mesmo, né? Eu participei, eu estou presente, fui eu que fiz, né? Então, sim, emocional. Alguma dica para aquelas famílias cujos filhos precisam, assim, porque algumas crianças precisam ser observadas mais de perto, né? Você tem que ficar no pé delas, tem que cobrar, você tem que lembrar. Sim. O que você diria, assim, como é que você orientaria os pais a lidar com essas crianças que precisam desse... Mais mediação, né? Elas precisam estar toda hora lembrando, né? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, né? Então, normalmente, a gente faz, dentro da rotina, uma autoavaliação, que isso é com o tempo, né? Eu não vou conseguir que ele seja autônomo 100% de uma hora para outra. Isso é um processo. Então, por exemplo, uma autoavaliação que seja diária, ele mesmo colocar, ele mesmo fazer, aqui a gente faz isso, ele vai fazendo, no início ele vai falhar 1 dia, 2, né? E aí na semana se avalia o que você fez, como você conseguiu, você fez hoje sozinho, né? Tem ali perdas e ganhos, né? Então, por exemplo, poxa, você não conseguiu fazer isso. Então, essa a gente chama de um tipo de comunicação diferenciada, que a gente fala muito na questão do exercer a autoridade, que é a letra D, né? Às vezes, o nosso exercer a autoridade acaba
não conseguindo gerenciar essa autonomia. Sabe por quê? Porque a minha mãe sempre me lembra. A minha mãe não faz com que... Não é só dizer assim, ó, tem dever, hein? Tem dever. Esses meninos, eles precisam de um processo. Eles precisam organizar e troca. Olha, você tem meia hora hoje para fazer essa tarefa. Então, tem a tarefa, vamos fazer essa tarefa. Então, não conseguiu fazer? Vamos ver se a gente consegue. Então, e deixando ele fazer autonomamente, parceladamente. A gente não vai conseguir uma autonomia de 100%, né? Da noite para o dia, assim, no estalar de dedos. Então, quando você vai dando para ele a responsabilidade gradativa, não adianta, de repente, dar de todos os deveres, né? Fala assim, olha, hoje, se você fizer a tarefa de matemática só, a gente vai ganhar um pontinho. Quando você tiver 50 pontos na semana, a gente vai comemorar. Entendeu? Então, dá para eles isso, e tem crianças, até adolescentes mesmo, que precisa desse concreto para ele mensurar essa autonomia, né? Então, muitas vezes a gente precisa mensurar para eles o que eles não fizeram, do que ficar assim, você não faz a tarefa só, você não, né? Fica muito subjetivo. Você direcionar mais esse processo para gerar autonomia. Isso favorece muito, muita coisa. Qual a sua opinião sobre aqueles checklists? Como você disse minutos atrás, algumas crianças são muito visuais, né? Assim, então, exatamente. Às vezes, um checklist, post-its coloridos, você acha que isso pode ajudar na organização da rotina? Muita coisa. Então, por exemplo, é uma forma de você estar lembrando para ele sem estar falando ó o dever, né? Então, você colocar quais são as tarefas. Ele construir o post-it, você construir e colar, né? Na porta do quarto, na geladeira, o que ele tem que fazer naquele dia. Então, por exemplo, se ele tem que tirar o almoço dele, esquentar, um adolescente, pode botar na geladeira. Seu almoço está aqui, só esquentar, né? Ele tem que escovar o dente, coloca lá na porta do banheiro, escovar o dente depois do almoço. Fazer rotas, né? Que depois ele vai criando essas rotas com autonomia, que você vai vendo um dia que você deixar de colocar o papelzinho, ele vai fazer. Entendeu? Essas rotas de autonomia que são importantes. Porque você aprende a fazer as suas atividades, né, diárias ali, rotineiras, com autonomia, porque você faz todo dia, é um treino, né? E às vezes eles precisam. A gente vai ter o dia da preguiça, como a gente adulto também tem, o dia da procrastinação, né, que a gente tem que saber levar. Falar, hoje, beleza, mas amanhã a gente volta, né? A gente tem que consertar, mas depois amanhã a gente volta. Então, essa questão de organizar essa rotina, esse checklist, saber exercer essa autoridade numa comunicação mais flexível com eles, né? Porque senão você no dia a dia acaba só mandando, e aí eles ou eles viram, né? Esperando você mandar, aí você, na verdade, é você que faz o contrário, né? Ou, na verdade, eles vão procrastinando porque não tornou significativa aquela função ali para ele, né? Então, isso é bem importante. O número de atividades dia também é bem importante, porque, às vezes, a procrastinação vem porque ele não tem a letra C, que é o momento sofá, que é importantíssimo, né? Então, às vezes, o número de atividade dia é tão intensa que ele começa a procrastinar. Então, a gente tem que ver idade cronológica, atividades, né, prioridades, e aí administrar. Por quê? Porque ele precisa desse momento sofá. Então, ele vai criar o momento sofá se ele não tiver. Eu chamo de momento sofá, que é aquele momento que você deita lá no sofá, ou senta no sofá, quer dar uma relaxada, né? Quer dar uma... Então, dependendo do número de atividade dias, ele vai procrastinar e vai querer um momento sofá. Então, como é que está organizado essa atividade dia, essas atividades dia para a rotina, né? Então, isso também é importante. E o suporte emocional e o diálogo, sempre está ouvindo, seja essa criança de 5 anos e esse adolescente de 15, 16 anos. Muitas vezes, eles querem ser ouvidos. Então,
esse momento de sentar e conversar é muito importante. Eu digo para vocês que é uma coisa que essa pandemia, assim, trouxe de benefício, né? Os pais estão assistindo mais filmes juntos, estão vendo mais, conversando mais, né? Desenvolvendo atividades que nunca desenvolveram, ensinando jogos da época dele para o filho hoje. Então, esse suporte de diálogo, esse suporte emocional é bem importante. Então, eu digo que quando você passa essa segurança e passa esse momento ouvir, eles ficam muito mais seguros e essa relação até fica mais estreita, né? Eles passam a ter essa confiança de que você está ouvindo, porque muitas vezes ele começa a falar, mas mãe, você quer... não vem me contar isso, não. Aí já vem logo, né, mas menino, então espera ele falar, né? Espera ele completar o pensamento dele, o sentimento dele, o que ele está sentindo, que isso é muito importante, até para ele estar seguro, né? E tá usando isso porque ele vai estar motivado, ele vai estar seguro. Cognição e afeto caminham juntos. Então, o processo de aprendizagem dele fica muito mais tranquilo. As responsabilidades, né, os fazeres deles ficam muito mais tranquilos. E o F, eu queria dizer, mesmo para os pais que são professores, pais não são professores, não se angustiem. A gente tem visto muita angústia aí de pais que eu não sei ensinar, eu não sei o conteúdo, eu não estou conseguindo ensinar, se culpando por isso. Não se culpem por isso. Para isso, a gente tem o processo da escola, como elas estão recebendo vocês. Um momento desse é que elas estão... é uma escola que está aberta a ouvir vocês, para ajudar vocês. Então, isso é de suma importância. Não se sinta culpado, a gente não é professor, né, do filho, mesmo a gente sendo professor, porque às vezes a gente acha que, né, a gente vai direcionar e meu filho tem que saber. Como que ele não sabe isso? Né? Acaba gerando uma cobrança e a gente entender que cada cérebro aprende de um jeito, né, e as suas competências e habilidades também são mais direcionadas de cada um. Então, não se sintam culpados, pais, porque vocês não sabem o conteúdo, não tem a didática, né? Isso é dos professores, né? Esse processo são dos professores. Então, peçam ajuda à escola, tem um meio de comunicação, uma escola dessa, olha, tem um meio de comunicação lindo com vocês. Não se sintam culpados por isso, né? Peçam ajuda a essa escola. Então, essas reflexões, elas cabem em momentos virtuais ou presenciais, né? Eu queria deixar aqui, nesse momento, eu queria indicar 2 livros que eu posso tirar foto depois, e aí eles colocam para vocês, que falam um pouquinho dessa comunicação, um pouquinho dessa organização, desse suporte emocional e de diálogo. É uma leitura simples, né, que normalmente estava muito para especialista, e que nesse momento eu tenho sugerido a muitos pais, e eles têm gostado, que são esses 2 livros, O Cérebro da Criança e O Cérebro do Adolescente. São 2 livros maravilhosos, e que ajudam muito vocês a entender um pouquinho, né, essa reflexão que a gente está fazendo e começar, né, a modificar alguns processos que às vezes vocês acham que não está acontecendo nessa criança, mas de repente porque esse processo não está sendo tão eficaz. Então, são 2 livros que podem ajudar muito vocês, quanto pais, a estar usando essas 3 reflexões aqui dentro desses livros. Eu posso tirar foto e depois, né, a escola publicar aí dos livros para vocês, que é muito bom, é muito importante. E aí a gente vai para uma próxima reflexão, Públio, que é um complemento, no próximo slide, por favor, que é um complemento a isso tudo que eu falei, principalmente da última reflexão, que os pais não são professores, mesmo os pais professores, que é a relação família-escola. É essencial
para a gente quando está nesse processo, principalmente que foi o ponto muito chave dessas famílias inseguras nesse processo educacional virtual, essa relação família-escola, né? Então, uma das coisas que eu falo muito, que eu converso com os pais, quando a gente tem alguma dúvida, né, ou alguma sugestão, alguma crítica construtiva a fazer, né, à escola, que a gente faça de uma forma aberta e para a escola, tá? Por quê? Porque tanto essa criança quanto esse adolescente, ele, no momento, às vezes, que ele está mais fragilizado nesse processo de aprendizagem, ele utiliza essa fala sua, né, às vezes de uma forma que não está aprovando o que a escola está fazendo, né, então essa relação afetiva dele com a escola fica mais fragilizada. Então, faça essa união família-escola, tragam para a escola sugestões, tragam para a escola essa união, que é um desafio grande, né, que ocorreu e que as escolas se abriram, né? Agora, virtualmente, a gente tem as reuniões, marca, conversa primeiro, ouça a escola, né? Exponha todo o seu olhar, toda a sua sugestão, que a escola vai pontuar também o olhar dela. Isso é muito importante dentro desse processo, né? Quando a gente tem um filho na escola, não estou dizendo só virtual, não. Porque o virtual surgiram mais dúvidas, mais inseguranças, né? Veio aí essa avalanche aí de emoções. Mas mesmo no presencial, use essa relação em benefício para o seu filho. E para a escola também, que muitas vezes da sua sugestão, do seu trazer, vem ideias novas, vem ideias boas, não só para o seu filho, mas para todos os alunos, né? Então, gente, eu estou falando aqui para vocês, família, eu que estou dentro de várias escolas que eu dou consultoria, como que esses professores, esses gestores, essa coordenação e orientação tem trabalhado para essas crianças. Muito, 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 muito. E sempre com vontade de acertar. Sabe? Eles têm gravado, muitas professoras ficaram madrugadas entendendo como funciona uma plataforma, né? Como gravar vídeos, como fazer a parte mais lúdica, interativa, Por quê? Porque a gente não sabia. Eu fui aprender também muitas plataformas para atender, né? A gente foi pesquisar, vocês também, muitos pais foram entender como é que funciona a plataforma da escola, como é que coloca, como é que faz. Então, foi um aprender, né, para todo mundo. Então, cheguem à escola, façam essa comunicação positiva, façam essa comunicação de benefício para todos, né? É muito importante para esse processo, é um desafio para todos, né? É um desafio porque às vezes a gente sabe que é um dia que está super cansativo, é um dia que tem muito tarefa, muita dever de casa, que é o processo, né? Então aí você vem com crítica, né? Conversa, fala assim, olha, eu posso, a escola está aberta, olha, meu filho não estava bem hoje, ele não conseguiu fazer esse trabalho, não conseguiu fazer essa tarefa. Traga para a escola essa sua sensibilização de uma forma a construir de uma forma positiva. Isso é muito importante. Essas dúvidas, essas inseguranças, elas vão acontecer no virtual e no presencial, né? Quando eles mudam de ciclo, sai da educação infantil, vai para o primeiro ano, sai do quinto ano, vai para o sexto ano, né? Os meninos do sexto ano, esse ano nem tiveram tanto tempo assim, né? Mas são mudanças de ciclo que geram insegurança para todos, né? Vocês acham que os professores no primeiro dia de aula também, na primeira gravação também não ficam nervosos, ansiosos, né, público? Então, essa relação é muito importante. E eu digo, fortaleça essa relação, né? Fortaleça, porque falhas, ninguém é 100%, tá todo mundo sempre querendo crescer, querendo acertar. Então, façam essa relação positiva família e escola, né? E aí a gente fala a instituição família, como ela é importante. E aí eu queria agora que vocês vissem um videozinho para a gente refletir um pouquinho sobre esse processo aí, família.
Então, quando eu falo família, a gente fala essa união mesmo, né? Família, que eu até acabei, no início eu comecei falando sobre a família, essa família dessa escola tão linda, né? Então, família é muito mais amplo do que a gente, às vezes, traz, né? Então, queria deixar essa reflexão, ouçam seus filhos, né? Parem, pense, organizem, façam essas reflexões e essa união agora que a gente precisa dela, porque eu acho que juntos somos mais fortes, né? E aí a gente faz essa construção positiva. Então, isso é muito importante, entender que existe um processo neural dentro desse processo de aprendizagem, afeto, cognição, e que a gente vai superar juntos, todos pensando, todos construindo da mesma forma, e eu queria deixar meu agradecimento aqui, desse momento tão bonito, tão bom, e de estar junto com vocês, né, ter essa oportunidade de fazer essa troca, e estou à disposição para o que vocês quiserem aí de perguntas, o professor Daniel também, Alexandra, Carla, Públio, e agradecer muito estar com vocês, espero ter ajudado aí um pouquinhozinho. Cris, foi ótimo. O Daniel ter alguma fala ainda, a Alexandra também vai participar, mas de antemão já queria te agradecer, foi um momento muito enriquecedor, de muita troca. Tenho certeza que quem está em casa se identificou em vários momentos, entendeu? E isso é muito bom, né? Porque você vai se identificando, você vai entendendo os processos e você vai encontrando saídas, alternativas. Então foi, em nome de toda a nossa comunidade, tenho certeza que a gente saiba, né, que a gente ficou muito satisfeito. Daniel? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, Cristiane. Eu acho que você pontuou bem muitas coisas. Fiquei satisfeito com o chat bombando aí durante toda a apresentação, quer dizer que a gente encontrou sinergia com a sua fala e o que o nosso público gostaria de ouvir, né? Como eu disse, eu fiz aqui as minhas anotações, né? Tá aqui, ó. Ótimo, né? Ótimo. Porque a gente tem que dizer para fazer e fazer, né? Fazer. Para a semana que vem, já vou dar uma tarefa de casa aí para a Alexandra e para a Carla, que é propor um modelo de autoavaliação diária para os alunos. Eu achei essa ideia muito bacana. Ótimo, e às vezes, muito legal. E assim, é um modelo, né? Para a gente partir de algo, e aí cada família adequa, se quer trazer isso só para o acadêmico, se quer mandar para outra situação. Nós somos uma escola muito privilegiada no sentido da parceria escola-família, né? A gente percebe que as famílias estão conosco, e isso ficou muito claro nesse período de pandemia, tá? E o outro aspecto que me chamou muito a atenção foi a participação do educando na elaboração da rotina. Normalmente a gente diz para ele o que ele tem que fazer, que hora que ele tem que acordar, e talvez esse seja um... Muda, ele na verdade, ele vira protagonista desse processo. Ele vira protagonista, ele não vira o mandado, entendeu? E isso é muito diferente, torna uma diferenciação enorme. E a hora e a forma da cobrança de uma rotina que ele mesmo elaborou é diferente. É diferente. Né? É diferente. Só para vocês terem uma ideia de que algumas dessas coisas que foram tratadas na palestra são para a vida toda. Aqui, não sei se vai dar para ver, mas estou vendo lá. Os post-its, eu também. Olha os meus. E às vezes esse posicionamento em lugares estratégicos me ajuda a ter foco. Tá, eu tenho um monte de coisa para fazer. Todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Isso. E aí você dá uma olhada nesse todo e decide, tá, esse aqui primeiro, esse aqui segundo, esse aqui não dá. Então eu vi que teve uma fala no chat, falou assim, meu filho às vezes se distrai muito no computador depois da aula e acaba não entregando
as suas atividades. Talvez esse tipo de ação vá ser bacana. Então, para os alunos que ainda não têm tanta maturidade, estratégia, talvez até dividir em 3 pedacinhos, assim, urgente, importante, e pode ser depois. Isso. E ele vai mudando o post-it dele lá na sequência dele. Tem uma participação dele, ele não tem um papel colado na parede que ele passa ali todo dia e nem olha, mas aquele post-it ali tem, que ele pode tirar e coloca outro, trabalha com cores, né? Pode não ser o post-it, pode ser um pedacinho de fórmica, né? Que ele vai apagando lá e vai mudando de lugar, vai escrevendo. Isso, aí cada um vai achar o seu jeito. Criatividade, tá? Exato. Pessoal, só vou lembrar o público que a gente tem um outro videozinho aí para passar, que foi feito com... Eu fiquei tão emocionado com o vídeo que a gente esqueceu de passar ele no começo. Tá bom. Alexandra, a palavra está com você. Bom dia a todos. Eu, então, agradecer, né, em nome da escola aí, a Cristiane, pelas reflexões. E a toda a comunidade Sede Dínamos, a minha parceira Carla, está aí na batalha junto comigo. Em breve, a psicopedagoga Cris, nós vamos trazê-la de novo num bate-papo, no nosso Espaço Saúde. É um evento que a escola realiza todas as segundas-feiras à tarde. A gente vai ver a disponibilidade dela e vamos avisar aí para trazer alguns questionamentos, viu, Cris? Que tiveram aqui no chat e que a gente propõe esse novo momento aí com você. Nós vamos agendar e divulgar futuramente. Sim. Eu queria encerrar, nós falamos tanto de aprendizagem, né? Tanto de aprender, e me veio à cabeça a música do nosso saudoso Gonzaguinha, né? Cantar, 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 e ser e a beleza de sermos um eterno aprendiz, né? Então, que a gente aprenda sempre. Aprender é bom, muito bom. E, aliás, nós evoluímos através da aprendizagem, né? A nossa equipe evoluiu, os pais evoluíram, os alunos, né? Então, a gente fica muito feliz. Um grande abraço para todos, cuidem-se, em breve estaremos todos juntos. Um abraço. Pessoal, com você, Públio. Está comigo aqui agora. Pessoal, então, agora eu vou transmitir para vocês um vídeo que fala um pouco sobre esses últimos dias aí da nossa escola, da nossa rotina, da nossa comunidade.